Marcos, capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 até ao versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. E exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Podemos ficar sentados. Nós sabemos, na semana passada, começámos uma nova série de mensagens, que é aquela que está escrita no cartaz quando nós entramos, e chama-se Quem o viu e quem o vê, nós que julgávamos que conhecíamos Jesus Cristo. E a semana passada partilhei convosco 7 pressupostos que vou voltar a partilhar para contextualizar um pouco de onde é que vem este título de mensagens que, se Deus quiser, nos levará durante pelo menos 10 sermões, 10 mensagens. Hoje é o segundo. E eu vou correr um bocadinho, até porque não quero levar demasiado tempo aos irmãos, mas vou lembrar alguns dos pressupostos que estão na base desta série de mensagens, para depois podermos avançar para o texto bíblico que acabámos de ler. Ora, o primeiro pressuposto, a primeira coisa que nos fez dar título a esta série de mensagens e chamá-la Quem o viu e quem o vê, nós que julgávamos que conhecíamos Jesus Cristo, é a ideia de que nós temos, e não levem mal a expressão, mas nós temos mais mania que conhecemos Jesus do que conhecimento real dele. Este é o primeiro pressuposto. E nesse sentido é verdade que esta série de mensagens parte sempre de uma provocação, que é dizer às pessoas, quer elas coloquem a fé em Cristo, quer não coloquem, que é dizer às pessoas: nós estamos mais convencidos que conhecemos Cristo do que realmente conhecemos Cristo. Este é o primeiro pressuposto desta série de mensagens. O segundo pressuposto é que nós hoje somos tentados a diminuir Jesus Cristo para nos aumentarmos a nós próprios. Então, isto é uma linha que percorre esta série de mensagens. A ideia de que nós somos tentados, uma tentação dos nossos dias, é nós fazermos Jesus mais pequeno para nos aumentarmos a nós próprios. No terceiro ponto, nós tentamos explicar um bocado o segundo. O que é que queremos dizer com isto? Nós temos dificuldades com a envergadura de Jesus ser um homem ao mesmo tempo que é Deus. Então, esta é uma das coisas que também atravessa esta série de mensagens. Nós temos dificuldade com esta ideia que o cristianismo afirma, que é dizer que Jesus foi um homem, sem dúvida, foi um homem, como qualquer um de nós, como qualquer um homem que está aqui, como qualquer mulher, nesse sentido ele foi homem, mas ele ao mesmo tempo foi Deus. Isto é uma coisa difícil para nós, até porque nós nunca conhecemos pessoalmente ninguém que unisse estas duas características. Nenhum de nós conheceu até hoje uma pessoa que fosse pessoa ao mesmo tempo que era Deus. E, portanto, isto torna-se uma dificuldade para nós quando vamos ao encontro de Jesus. É que ele é homem, ao mesmo tempo que acreditamos, que afirma que ele próprio é Deus. O quarto pressuposto, e continuando a explicar o pressuposto do ponto número 2, a ideia de que nós tentamos diminuir Jesus e aumentarmos a nós próprios. Esta dificuldade que nós temos com a envergadura de Jesus é uma dificuldade acompanhada. E então essa explicação que eu quero fazer. Acompanhada por quê? A dificuldade que nós temos com a envergadura da personalidade de Cristo é acompanhada com a facilidade em aumentarmos a nossa importância. Neste caso, como é que aumentamos a nossa importância? Criamos separações dentro de nós. Nós temos problemas com aquilo que está junto em Cristo. O que é que está junto em Cristo? Que é difícil para nós, acabámos de falar nisso. O que é que está junto em Cristo? É o facto de ele ser homem e Deus. Nós temos dificuldade com o que está junto em Cristo, criando separações dentro de nós. E é neste ponto que eu hoje gostaria de me dedicar mais.
Nós temos dificuldade com o facto de Jesus ser homem e Deus, e a tendência de reagirmos a essa dificuldade é criando separações em nós, é criando na nossa personalidade um espaço maior. E é nesse sentido que eu digo que temos dificuldades com Cristo e muitas vezes vamos reagir a essas dificuldades aumentando a nossa própria importância. Quinto, por causa de tudo isto, é urgente que nós disponhamos, enquanto cristãos, de uma cristologia forte. O que é cristologia? Cristologia é fácil. É o conhecimento de Cristo, é a teologia de Cristo. Logo, nós, enquanto cristãos, precisamos ter uma cristologia forte. Ao mesmo tempo, temos o quê? Uma antropologia forte, um conhecimento real de quem somos. Nós estamos a fazer esta série de mensagens também por causa disto. Para sabermos bem quais são as nossas convicções acerca de Cristo, ao mesmo tempo temos de ter convicções acerca de nós. Temos de saber quem Jesus é e quem nós somos. Sexto, é possível termos um cristianismo contrabandeado, onde o amor que temos por Jesus é em função da melhor versão que temos de nós próprios. Eu quero explicar isto um bocadinho, sem perder demasiado tempo aqui. Para muitos cristãos, a relação que eles têm com Cristo não é necessariamente porque Cristo é Deus, diferente deles. E esse é um dos desafios realmente complicados e que eu gostaria de, não hoje aprofundar, mas dizer àqueles que são cristãos. Às vezes nós confundimos a amizade que temos com Cristo, não tanto porque Ele é Deus, mas mais porque nós achamos que nos nossos melhores dias não somos assim tão diferentes de Jesus. E deixem-me dizer, eu sei que estou a simplificar muito, mas é aqui que tem de ser dito radicalmente. Eu não sou cristão se eu acho que nos meus melhores dias eu sou parecido com Jesus. Porque isso é uma maneira onde Jesus pode ser até um tipo de referência ética para mim, um tipo de referência moral, mas eu não preciso de reconhecer que Ele é Deus para ter este tipo de relacionamento com Ele. E nesse sentido, quando a nossa relação com Jesus é sobretudo terapêutica, porque nos nossos melhores dias nós nos achamos parecidos com Jesus, isso não quer dizer que nós somos cristãos. Isso quer dizer que nós podemos gostar de Cristo porque achamos que quando estamos melhorzinho não somos assim tão diferentes deles. Isso, no fundo, quer dizer que o nosso cristianismo não é cristianismo, mas é um narcisismo. Eu vou gostar de Jesus sempre que me achar próximo dele. E é por isso que falar sobre cristologia é muito importante para os cristãos. Eu não gosto de Jesus porque nos meus dias melhores eu sou parecido com Ele. A minha relação com Cristo tem a ver com o facto de eu reconhecer que Ele é Deus. E que, nesse sentido, Ele é completamente diferente de mim. E isto leva-nos ao sétimo e último ponto. Logo, um cristão tem uma relação mais cristã, permitam-me o pleonasmo, precisamente quando tem a ideia que Jesus é diferente dele. Quanto mais nós nos apercebemos que Jesus é diferente de nós, mais nós temos uma relação verdadeiramente espiritual com Cristo. Porque Ele, enquanto Deus, vai poder fazer por nós as coisas que nós, enquanto homens, não podemos fazer por nós. E é nesse sentido que nós estamos a dar esta série. Agora, se ainda estiverem comigo, porque eu sei que são 7 pressupostos um bocado sólidos para uma manhã de domingo, eu gostaria que nós hoje explorássemos esta ideia de nos aumentarmos a nós próprios na importância que temos. E eu vou fazer umas grandes simplificações, para depois irmos rapidamente até ao texto bíblico que acabámos de ler. Se eu tivesse de fazer uma grande simplificação, eu diria que um dos assuntos mais habituais na nossa igreja, quer com pessoas que já afirmam a sua fé em Cristo, quer com pessoas que não afirmam e que trazem perguntas, uma das conversas mais habituais entre nós é a conversa da convergência. Convergência e divergência. O que é que eu quero dizer com isto? A lógica muito simples é esta. Deus trabalha para unir, ao passo que o diabo trabalha para separar. Aliás, a palavra diabo vem precisamente do verbo grego diabolein, que quer dizer separar. Portanto, se nós tivermos de simplificar muito, a lógica é esta. O cristianismo trabalha para unir, Satanás trabalha para separar. Aliás, a palavra que dá origem a diabolein é o contrário da palavra grega, que é symbolein, que dá origem à palavra símbolo. Portanto, todas as palavras que têm o dia, por exemplo, como diacronia, vêm da ideia de diabolein, de separar. Curiosamente, symbolein é a ideia de convergir. E é por isso que o cristianismo tem símbolos, porque os símbolos são coisas que supostamente nos ajudam a unir os sentidos. Reparem, o que nós acabámos de fazer com a Noemi também é um símbolo. É
assumirmos uma forma de fazer as coisas para honrar o conteúdo, para juntar as coisas. E, nesse sentido, a cultura hebraica é uma cultura que serve para juntar. Os símbolos são importantes na medida em que eles dão uma forma a coisas que existem em conteúdo também. Ora, quando nós falamos acerca de convergir e separar, isto pode soar bem. A pessoa chega e diz, isto parece bem, a ideia de unir coisas é ótimo. Mas aqui é sempre preciso fazer uma achega. Precisar uma achega. O cristianismo, quando fala de juntar, não significa que acredita que as coisas são indiferentes entre si. Ou seja, o cristianismo, quando fala de juntar, respeita a ordem que Deus criou para as coisas. Lembram-se quando nós falamos acerca do descanso há uns meses, no mês de julho, uma das coisas que nós falávamos frequentemente era na relação tripartida da criação. Lembram-se? Que eles estão mais atentos. Quando Deus criou o mundo, há diferenças entre pelo menos 3 coisas diferentes. Que coisas são essas? Uma é o Criador, outra é as criaturas e outra é a criação no geral. Nós geralmente entendemos como natureza. Porquê é que é importante fazer isto? Para que as pessoas percebam que quando nós falamos de unir, os cristãos não acreditam que nós fazemos parte de uma substância primordial em comum com Deus. No outro dia eu lia uma pessoa escreveu-me mandou-me um texto para eu ler e dar uma opinião sobre o texto. E ela é no contexto evangélico. E então era um texto onde, no fundo, a ideia que dava é que os cristãos acreditam que fazem parte de uma substância primordial com Deus e que, no certo sentido, nós estávamos em comunhão com Deus antes e que depois nos separámos. Fazíamos parte de uma espécie de substância comum e que depois nos separámos. Eu tive de dizer àquela pessoa, isso não é cristianismo. Os cristãos não acreditam que fazem parte de Deus. Isso é panteísmo. Nós não acreditamos que somos um com Deus. Nós não acreditamos que somos um com a natureza. Portanto, quando nós falamos em união, cuidado, acreditamos em união, mas acreditamos que Deus nos fez ontologicamente separados das coisas. Nós somos criaturas, não somos um com as árvores. Agora, aquela mania de vestir árvores, eu não percebo para que é que se vestem árvores. Não é? Às vezes passa em ruas e as árvores estão vestidas e tenho ideia, não sei, é assim uma espécie de panteísmo prático em que vamos vestir... Ainda não viram árvores vestidas com crochê e malhas? Não viram? No outro dia vestiram uma árvore e eu pensei, para que é que estão a vestir a árvore? Mas ela queixou-se a alguém. Para dizer o quê? Tudo bem, se quiserem vestir, vistam. A questão é... O ponto é que o cristianismo, quando fala de união, não fala de união no sentido em que nós somos um com a natureza. Quando nós falamos de união, falamos de uma união que respeita a diferença ontológica, a diferença de ser entre Criador, criaturas e criação. Portanto, não significa que nós vamos voltar a um estado que nós tivemos antes de nascer com Deus. Não. Esse estado não existe. Nós só passámos a existir a partir do momento em que Deus nos criou. A Noemi não existia há 1 ano, ela existia já intrauterinamente, provavelmente. Mas ela não existia há 2 anos. Portanto, Deus deu um início. Deus dá um início à sua criação, dá um início às suas criaturas. E isso é importante assinalar. Nós não somos panteístas. Logo, falar sobre convergência, sobre unidade, é um assunto cada vez mais urgente, tendo em conta, e eu estou a generalizar, mas que nós somos frequentemente entusiasmados a acordar de manhã, olharmos ao espelho e não procurarmos necessariamente apenas um reflexo. Não é? A nossa cultura hoje, no certo sentido, abraça a ideia de que eu acordo pela manhã, olho-me ao espelho, mas posso não encontrar apenas um reflexo, mas posso encontrar vários. E é nesse sentido que nós tendemos a aumentar a nossa própria importância. Quero explicar isto um bocadinho. No fundo, é como se todos nós tivéssemos a síndrome de Fernando Pessoa. Lembram-se de Fernando Pessoa? Percebem o que é que eu quero dizer com isto, quando digo isto? Fernando Pessoa, um grande escritor, provavelmente dos maiores escritores nos últimos 100 anos portugueses. E o que é que nós sabemos quando estudamos Fernando Pessoa? Sabemos que Fernando Pessoa assinava enquanto Fernando Pessoa, mas que assinava enquanto muitos outros. Alguém se lembra de outros? Não é? Ricardo Reis, por exemplo. Mais alguém? Álvaro de Campos e por aí fora. Ora, isso faz parte da envergadura de Fernando Pessoa. Agora percebam a minha simplificação. É óbvio que é uma simplificação. Num certo sentido, a nossa cultura faz-nos querer que todos sejamos Fernandes Pessoas. E que, num certo sentido, quando acordamos de manhã, possamos escolher qual é a minha personalidade agora. E eu vou tentar elaborar um pouco acerca disto. Falando só de outro escritor, e depois eu não vou falar mais de escritores para não cansar os irmãos. Mas falando num escritor que acaba também por ser muito importante para este ambiente.
que se chamava Franz Kafka. Ora, não sei se alguém já leu o Kafka, mas uma das coisas que Kafka fez na nossa cultura ocidental, ou que contribuiu para isso, é que as histórias de Kafka, eu só li uma, do início ao fim, que é o Processo. Mas, por exemplo, quando Kafka escreve o Processo, a história do Processo para aqueles que leram, ou para quem não leu e para ter uma ideia, o Processo, escrito por Kafka, é a história de um homem que de repente está envolvido num processo legal que ele não percebe e acaba por ser condenado. Desculpem ter dito o final, mas acaba por morrer de um processo que ele nunca chega a perceber. Por outro lado, e este segundo que vou citar eu não li, a Metamorfose, é um homem que um dia acorda e está transformado em verme. Ora, Kafka, que é uma personagem incrível, eu ando a ler os diários dele no último ano, Kafka, a influência que Kafka tem na nossa sociedade é muito grande, porque, num certo sentido, as histórias de Kafka, o sentido das histórias de Kafka é um pouco dizer que não há sentido para as histórias. A influência de Kafka no nosso mundo é tão grande, no sentido em que parece que a moral da história de Kafka é que nós não podemos pedir morais à história. De que a vida às vezes é absurda. E deixem-me dizer, não é preciso ser um leitor de Kafka para ser influenciado por Kafka e por outros. De certa maneira, todos hoje abraçamos a ideia de que não há grande sentido para a nossa vida. Ou, no melhor das hipóteses, o único sentido que pode haver para a nossa vida é aquele que nós próprios construímos. Quero explicar isto um bocadinho melhor. Se a vida passar a ser absurda, se nós concordarmos que isto nos influencia, a ideia de que a vida é absurda e se calhar não há grande sentido para as coisas, o que é que vai acontecer? O único sentido que nos vai orientar vai ser se eu próprio criar um sentido para mim. Eu deixo de acreditar no sentido que a religião me dava e começo a ter de ser eu o meu próprio pastor ou o meu próprio papa. Eu tenho de criar os próprios sentidos da minha existência. E o que é que isto vai significar na prática? Se a tarefa de encontrar sentido para a minha vida depender de mim, quem é que passa a ser muito sagrado na minha vida? Se a tarefa de eu encontrar sentido para a minha existência depender de mim, quem é que passa a ser a pessoa mais sagrada na minha vida? Eu próprio. Reparem, logo a construção de quem eu sou passa a ser a coisa mais sagrada de todas. A grande blasfémia dos nossos dias, neste sentido, é alguém colocar em causa quem eu sou ou o que eu quero ser. Porque se sou eu que construo o sentido da minha própria vida e alguém colocar em causa o sentido da minha vida, isso é uma blasfémia, porque a coisa mais sagrada é a construção da minha própria personalidade. Estão a acompanhar-me? Já estão comigo? Nesse sentido, a importância que nós damos a nós próprios, num certo sentido, torna-se cada vez maior. Porque se eu não conseguir construir uma direção para mim, já não vai ser Deus que me vai construir. E, portanto, reparem, nas nossas conversas, uns com os outros, uma frase comum, quando alguém, por exemplo, tem uma experiência religiosa. Imaginem, provavelmente isto acontece-nos no trabalho. Alguém tem uma experiência religiosa, alguém começa a ir à igreja e depois partilha, estou a ir àquela igreja. Como falámos na escola dominical há pouco, pode haver estranheza, pode haver... Estás a ir àquela igreja? Mas, no geral, e continuo a simplificar muito, o que a pessoa vai dizer é, se isso funciona para ti, ótimo. Se tu ires à igreja te ajuda a dar sentido para a tua vida, ótimo. As coisas já não são avaliadas em termos de haver uma verdade além disso, mas se essa é a tua verdade, ótimo. Grande parte das vezes é assim que as coisas são justificadas. Se tu és feliz dessa maneira, ótimo. E isto, claro que agora dava pano para mangas se começássemos a aplicar o assunto a outras áreas. Mas, em grande parte, isto é o que representa que pessoas como Kafka e Fernando Pessoa tenham tido grande influência e que nós hoje olhamos para nós como as únicas pessoas que nos podem dar sentido à nossa própria vida. Vou avançar rápido, não quero levar muito tempo. Reparem, por outro lado, uma coisa que antes estava ligada, agora surge como uma matéria ultra flexível. Que coisa é essa? Antes, e eu continuo a generalizar, mas antes era muito importante ter junto o que se era ao que se fazia. Antes era importante, se eu era uma coisa, eu fazia em função do que era. Agora é um pouco diferente.
Se o que eu sou está dependente da personalidade que eu construo, então o que eu faço é muito mais relativo. E é conforme a pessoa que eu sou no momento. A incoerência torna-se a única coerência. Continuam a acompanhar-me? Alguns irmãos já estão com aquele olhar género zen, já passou para a religião oriental e palavras só atrapalham, eu estou aqui em sintonia. E eu gostaria que vocês continuassem a acompanhar as palavras. Os irmãos estão comigo? Se a determinada altura o que eu sou é aquilo que eu construo, já não existe uma relação tão ligada entre aquilo que eu sou e aquilo que eu faço, porque ser incoerente é a única coerência possível. A única coerência é ser incoerente. Deixa-me só dar, eu dou sempre este exemplo. Preciso de arranjar novos. Mas, por exemplo, há aqueles que gostam de música. E esta igreja tem uma sub-religião dentro de uma. Que é, há pessoas que são super fãs do Bob Dylan, não é? E eu sou uma delas. O Bob Dylan encarna um pouco isto no sentido em que... Bem, o Bob Dylan também podíamos falar no David Bowie na semana passada, no sentido em que o artista que está sempre a superar. E isso é uma coisa que existe muito no contexto da arte, não é? O verdadeiro artista não no sentido do Serafim Saudade, o verdadeiro artista no sentido daquele que foi ali, até determinada altura foi aquilo, mas a seguir passou para acolá. E depois passou... O David Bowie, sem dúvida, era um dos símbolos disso. Portanto, ele estava sempre a superar a sua velha persona, no sentido em que ele se criava a si mesmo. Logo, alguém podia lhe dizer: "Oh David Bowie, porquê é que tu gravaste agora um disco tão diferente do anterior?" E ele dizia: "Já me superei, eu já não sou a pessoa que era, entretanto." Agora, nós podemos dizer: ok, isso é para os artistas, mas num certo sentido nós vivemos assim também. A incoerência torna-se a única coerência. A incoerência, nesse sentido, torna-se gasolina para a fogueira de nós construirmos várias personalidades. O facto de nos sentirmos desligados dentro de nós próprios é o maior sinal de humanidade possível. Como consequência, e deixem-me partilhar esta consequência. Eu sei que isso acontece frequentemente. Depende, obviamente, das pessoas com quem eu estou a falar. Mas, às vezes, imagina, isso pode acontecer convosco também. Nós estamos a falar sobre a fé. E há pessoas que podem ficar muito entusiasmadas porque nós falamos da fé de uma maneira muito coerente. E as pessoas dizem: é muito assertivo a falar sobre a fé. E há pessoas que, se quiserem ser assertivas, elas dizem: fantástico, fala de uma fé da maneira muito articulada. Mas há outro tipo de pessoas que, quanto mais articulados nós somos, pior. Porquê? Porque é sinal que nós ainda não percebemos que não há sentido para as coisas. Portanto, em alguns contextos, se eu chegar e partilhar a fé de uma maneira muito racional ou articulada, a pessoa vai-me ouvir e dizer assim: coitado, este jovem ainda acredita que a vida faz sentido. E nesse sentido olha para mim como se eu fosse ingênuo. Porquê? Porque descobrir o verdadeiro sentido da vida é descobrir que a vida não faz sentido. Continuam comigo? Esta é a pregação mais difícil de todas. Eu nem disse o título dela, né? Porque também é o título... Quanto mais, em alguns contextos, quanto mais a pessoa se perceba a si própria, é sinal que ela não percebe nada. No certo sentido, quanto mais eu me perceber, mais eu desisto de me compreender a mim próprio. Num certo ambiente cultural, é assim que nós nos sentimos. A coerência, a incoerência tornou-se a verdadeira coerência. Agora, eu quero acelerar, para terminar ainda dentro do tempo útil. A questão está, e agora vou partir de algumas experiências que nós temos tido enquanto igreja, e naturalmente as experiências serão diferentes. Mas há aqui algumas situações, algumas coisas que têm acontecido que revelam quando este paradigma nem sempre nos serve. Com o passar do tempo, esta coisa de nós sermos pessoas que se inventam a todo o momento, pode chegar a uma altura onde já não chega. E é aqui que eu quero dar algumas referências. Eu diria, e continuo a generalizar bastante, mas enquanto as nossas circunstâncias nos correm de feição, não nos sabe mal nós podermos assinar uma coisa boa com um nome ou com outra. Enquanto a vida nos corre bem, nós sermos pessoas de uma personalidade muito fascinante é até interessante. O problema está quando alguma coisa acontece na nossa vida e nós ficamos numa situação em que dizemos assim: ok, isto aconteceu-me, eu não tenho isto como bom que me está a acontecer e com que nome é que eu vou assinar isto que não me está a acontecer de bom na vida?
E nessas ocasiões, o que tem acontecido algumas vezes na nossa igreja, mesmo com pessoas que não têm fé, que vêm até cá, passam por alguma situação tão traumática na sua vida que pensam assim, e agora? Que pessoa sou eu depois disto me acontecer? E nessa ocasião, isto é engraçado, é estranho por um lado, mas é uma surpresa para mim, mesmo pessoas sem fé, quando passam por uma situação muito complicada na vida, pensam assim, que pessoa sou eu depois desta coisa complicada me ter acontecido? E existe um apelo, assim uma espécie de poder consultar a religião, poder ir conversar com um pastor, porque de repente a ideia de eu poder juntar aquilo que estou a sentir àquilo que sou, se torna atraente. Ou seja, aconteceu uma coisa tão difícil, eu não sei lidar com ela, mas sinto necessidade de meter lá um nome. Quem é que eu sou? A culpa é de quem? A responsabilidade é de quem? Claro que uma tendência eu posso dizer, a responsabilidade é do meu ambiente. Eu não tenho culpa. Ou a responsabilidade é das pessoas que fazem parte do meu ambiente. Mas para muitas pessoas, quando uma coisa realmente complicada acontece na vida, elas têm vontade de saber que pessoa sou eu depois disto me acontecer. E nesse aspecto, vir até uma igreja e experimentar algum tipo de momento de confissão torna-se uma grande atração. Onde é que eu quero chegar com este exemplo? Se nós acharmos, por alguma coisa errada que nos aconteceu, que não vale a pena estarmos a arranjar novos nomes para a coisa errada que fez, mas que nós temos de assumir algum tipo de responsabilidade, se nós acharmos que nós temos de assumir algum tipo de responsabilidade para uma coisa errada que nos aconteceu, nessa altura nós poderemos querer procurar ligar as coisas. Ou seja, o que eu estou a dizer é que é fácil desligar as coisas quando elas nos correm bem, mas quando alguma coisa nos corre realmente mal, talvez possa haver em nós uma vontade de querer ligar as coisas, de querer juntar o A ao B, de querer saber que pessoa é que eu sou depois disto me ter acontecido. E a esse nível, vir à igreja falar com um pastor ou com um padre, neste caso eu sou um pastor, para confessar, torna-se muito atraente. Deixem-me dizer-vos isto, e sobretudo agora falo para aqueles que são parte desta igreja. Sabem que às vezes as pessoas mais ansiosas para se vir confessar a um pastor são as pessoas que não acreditam em Deus. Porque, numa circunstância terrível, é como se naquela altura elas encontrassem um cabo e dizer assim, ok, eu posso ligar isto? Eu posso falar aquilo que sinto? E algumas das histórias engraçadas que têm acontecido nesta igreja, de surpresa para mim, são de pessoas que, não acreditando em Deus, estão ansiosas por se confessar a alguém. Porque elas chegaram a um ponto tão desesperado na vida delas, em que já estão tão cansadas de ter as tomadas desligadas, que de repente pensam assim, e se eu ligasse esta tomada? E se eu juntasse aquilo que sinto àquilo que falo? E nesse aspecto, um momento de confissão é um momento onde uma criança pela primeira vez liga um candeeiro à tomada e vê a luz a acontecer. E pensa assim, será que eu fui criado para poder dizer aquilo que sinto? Depois de nos termos divertido tanto enquanto culturas a desligar tomadas, às vezes ligamos uma e dizer, será que há uma... Agora vou usar um termo um bocado pomposo, mas será que há uma unidade emocional e elocutiva? Será que eu fui feito para poder dizer aquilo que sinto? E nesse momento ir confessar-se a um pastor ou confessar-se a um padre é uma coisa incrível. E isso já aconteceu, tem acontecido algumas vezes aqui. Pessoas que não acreditam em Deus, mas que de repente elas têm ânsia de ligar alguma coisa que para elas sempre foi desligada. Ironicamente, entre parênteses, para os cristãos, nós desvalorizamos tanto a confissão. No fundo, é como se nos estivéssemos a tornar kafkianos e achássemos que não temos de confessar o mal que fazemos. E isso é uma coisa terrível para os cristãos. Porque Deus criou-nos para a convergência, para nós confessarmos aquilo que sentimos e aquilo que pensamos. E às vezes a ironia é esta. Uma pessoa que não acredita em Deus está mais disposta a querer confessar-se do que uma pessoa que acredita. E é aqui que eu vos quero levar de novo até ao texto. Depois de ter levado o tempo todo de sermão a falar nestas coisas, quero rapidamente levar-vos até ao texto. Uma das coisas que nos deve surpreender neste texto do endemoniado gadareno é que qual é a primeira atitude que o endemoniado gadareno tem quando vê Jesus?
o que é que o endemoniado gadareno faz? Vejam aí no verso 6. O que é que o endemoniado gadareno faz? O endemoniado gadareno, o que é que ele faz? Há aí 2 verbos. Quais são os verbos? É ler o texto, verso 6. O que é que diz? Corre e adora. O endemoniado gadareno, que ninguém se queria meter com ele, quando vê Jesus, ele corre para Jesus e ele adora Jesus. E nós perguntamos, não é suposto os endemoniados atirarem-se ao pescoço das cabeças das pessoas santas? Nos filmes é assim, não é? Se há um endemoniado e alguém santo, ele quer... Para aqueles que viram o Exorcista, eu só vi uma vez, não consegui ver a segunda. Mas é assim, não é? A ideia que nós temos é que se há um endemoniado e se há alguma pessoa santa, se calhar é melhor a pessoa santa ir-se embora, porque o endemoniado vai querer dar-lhe um abraço especial. E nesse sentido, porquê é que o endemoniado corre para Jesus e, ainda por cima, mais difícil? Reparem o que é que o texto diz. Ele corre e adora Jesus e nós perguntamos, como é que é possível uma pessoa que está cheia de demónios correr para adorar Jesus? E eu não vos vou dar essa explicação, mas deixem-me partilhar só algumas coisas sobre isso. Na realidade, reconhecer que Jesus é Deus é uma coisa que inevitavelmente vai acontecer para todas as pessoas que existem. Esta é uma convicção cristã. Na realidade, reconhecer que Jesus é Deus é uma coisa que vai acontecer para todas as pessoas que existem. Como assim? Qual é a nossa convicção? E deixa-me tentar explicar. A vantagem que os demónios têm sobre os homens é que os demónios já têm a certeza que Jesus é Deus. A vantagem que os demónios têm é que os demónios já têm a certeza que Jesus é Deus. Ao passo que os homens que ainda não acreditam em Deus só vão chegar a essa conclusão quando forem julgados por Deus. Esta é a nossa convicção. Eu sei que é uma maneira radical de colocar as coisas, mas a vantagem que um demónio tem sobre um homem é que se o demónio passa perto de Jesus, ele sabe quem Jesus é. Ao passo que muitos homens não estão convencidos quem Jesus é. E nesse sentido, reparem, quando aquele multidão de demónios que habita aquele homem vê Jesus, não é difícil para os demónios irem e dizer quem Jesus é, porque eles sabem quem Jesus é. As pessoas, e esta é uma ironia, as pessoas que estão na posse de demónios têm uma inesperada vantagem objetiva perante as pessoas que não estão possuídas por demónios, que é o comportamento das pessoas possuídas por demónios, quando confrontado por Deus, reflete necessariamente que Jesus é o Filho de Deus. Ao passo das pessoas que não estão possuídas por demónios podem simplesmente ignorar o facto e viver indiferentes ao facto de Jesus ser o Filho de Deus. Os demónios não obedecem a Jesus por enquanto, apesar deles depois irem obedecer aqui, Jesus dá-lhe ordens e eles não têm alternativa. Aliás, se vocês repararam, nós não lemos o resto do texto, que é aquele texto engraçado, não é? Porque os demónios, o que é que eles querem? Vêm uns porcos e vêm assim, deixa-nos ficar aqui nos porcos, e Jesus, vão lá, vão-se lá embora. E depois os porcos, não é? Despenham-se na ravina, morrem, criam um transtorno económico para aquela zona. Jesus torna-se um inimigo da economia daquelas pessoas, porque imaginem, os porcos morreram todos, não há, como é que se diz? Não há subsídio para ninguém, e as pessoas querem que Jesus se vá embora, porque Jesus está a dar cabo da economia deles. Mas pronto, não lemos hoje essa parte porque ela não era importante para nós. O que é importante que nós entendermos é que os demónios sabem que Jesus é o Filho de Deus. A prova deste reconhecimento é um reconhecimento desorganizado. É verdade que ele é um reconhecimento desorganizado. Porque logo a seguir, depois... Isto é difícil no texto da Bíblia e é suposto que seja difícil. Não sou eu que vos vou explicar isto. É suposto que seja difícil. Porque, por um lado, a Bíblia diz que o endemoniado adora, mas logo a seguir ele diz que tenho eu contigo. E aí deixa-me tentar seguir uma tradição interpretativa neste texto bíblico. E deixa-me usar razoavelmente este termo, porque eu não estou a ser clinicamente correto ao dizer. Há uma espécie de bipolaridade no endemoniado, que é, por um lado, ele consegue reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, ao mesmo tempo que, por causa da influência dos demónios, ele não quer ter nada a ver com Jesus. E esta bipolaridade, este extremar de um ponto para o outro é típico de alguém que está na posse de demónios. E nós acreditamos que esse tipo de coisas continuam a acontecer, que os demónios têm poder de possuir pessoas. No endemoniado há estes momentos que oscilam entre momentos de consciência e momentos de manifestação demoníaca. No entanto, e mesmo tendo em conta este comportamento irregular, interessa perceber neste comportamento o elemento de confissão. E é aqui que eu quero terminar.
Até uma pessoa, numa condição espiritual extrema, como um endemoninhado, pode sentir-se atraída por confessar-se a Deus e, de certa maneira, querer confessar Cristo como Filho de Deus. Percebem? Eu comecei a falar acerca de como a confissão pode ser atraente até para pessoas que não confiam em Deus. E isso é uma das coisas que este texto bíblico nos ajuda a explicar. Até uma pessoa, debaixo da influência mais negativa que pode haver, que é ela estar debaixo da influência direta de demónios, pode sentir atraída por confessar Cristo. E é aqui mesmo que gostaria de colocar um ponto final nesta mensagem, na mensagem desta manhã. A inesperada confissão que nós vemos desenhada nesta cena bíblica oferece-nos um modelo para aquilo que nós temos de fazer com a nossa personalidade múltipla. Uma frase longa, deixem-me repetir. Nós temos neste endemoninhado um exemplo do que devemos fazer com a nossa personalidade. E só aqui explicar, o título desta mensagem foi o título mais arriscado, pelo menos que eu já usei, porque eu não o mencionei entretanto, e ele está, creio, nos boletins. O título desta mensagem é: Na Bíblia, as pessoas fascinantes são os endemoninhados. E a pessoa pode perguntar: o que é que isso quer dizer? Que raio de pregação é que vai sair de um título desses? Se nós tivermos o fator fascinante em criarmos várias personas para nós próprios, se nós acharmos que uma pessoa fascinante é, nesse sentido, todas as pessoas com muitos heterónimos, com muita complexidade psicológica, se nós tivermos na complexidade psicológica a nossa admiração, aquilo que é uma pessoa fascinante, de facto, na Bíblia, as pessoas mais próximas disso são os endemoninhados, porque são as pessoas que têm vários eus dentro dela. Porquê? Porque a Bíblia conduz para a convergência da personalidade, ao passo que a complexidade traduz para a divergência da personalidade. É nesse sentido que, obviamente, que o texto do sermão é uma provocação. Se nós ganharmos uma imagem acerca de nós, de eu sou uma pessoa tão complicada, eu partilhava isto a semana passada, se eu gostar de mim porque sou uma pessoa muito complicada, num certo sentido, o melhor modelo bíblico para mim é um endemoninhado. Eu sei que estou a simplificar. Se eu gostar de mim pela minha complexidade, em que eu acordo de manhã e digo: eu disse isto a semana passada, é tão difícil ser eu, como é que eu vou ser eu esta manhã? Que pessoa é que eu vou ser? Se de repente eu gostar de mim por causa disto, é difícil que a Bíblia me inspire, porque as pessoas mais inspiradoras na Bíblia vão ser os endemoninhados, e neste caso, aquele que era habitado por uma data deles, daí chamar-se legião. Ora, não quero ser injusto, porque obviamente a Bíblia também honra as complexidades psicológicas que existem dentro de nós. E era aqui que eu gostaria que o remate final fosse dado de um modo que ninguém ficasse com uma ideia errada deste discurso de união e de convergência. Existem coisas complicadas, sem dúvida, nas nossas personalidades. E a Bíblia acolhe aquilo que dentro de nós é complexo. Não fiquem com a ideia de que que os cristãos são pessoas contra a complexidade psicológica das pessoas. De maneira nenhuma. Mas é verdade que, num certo sentido, a busca do cristão é uma simplificação naquilo que resulta da sua unidade com Cristo. Há textos que nos fazem nós ficarmos com perguntas. Há um texto fantástico em que o apóstolo Paulo escreve: miserável homem eu sou, não é? Porque aquilo que eu quero eu não faço. E há muitas discussões entre os teólogos acerca de será que Paulo estava a falar nisso enquanto cristão, ou será que quando ele dizia aquilo estava a falar no tempo antes de ele ser cristão. O que eu gostaria de deixar claro esta manhã é que há espaço para nós termos perguntas complicadas acerca da nossa personalidade. O remédio é, nas perguntas complicadas que nós temos acerca de nós fazemos o mesmo que o endemoninhado fez. E o que é que o endemoninhado fez? Ele levou as questões complicadas que ele tinha acerca de si próprio em confissão a Jesus. E é aqui que eu gostaria que nós compreendêssemos que temos caminho para andar. As questões complicadas que nós temos acerca de nós próprios, o que temos de fazer é o que o endemoninhado fez, é levá-las até Jesus. Dando um exemplo prático. É por isso que o livro dos Salmos é um livro tão extraordinário.
Porque nós, como falámos há umas semanas, no mesmo salmo, somos capazes de encontrar um estado de espírito de gratidão, ao mesmo tempo que logo a seguir encontramos um estado de espírito de quê? Lembram-se quando falámos? Somos capazes o salmista é capaz de começar a agradecer e no final o que é que ele já está a fazer? E já se está a queixar. Portanto, não entendamos o cristianismo como não albergando a complexidade de uma personalidade. Agora, o que o cristianismo diz é que a complexidade da nossa personalidade ela é vivida em confissão. E é aqui que eu gostaria de deixar um convite. Quer para cristãos, quer para não cristãos, enquanto os músicos preparam para podermos terminar. Qualquer questão que nós tenhamos acerca da nossa personalidade, que tal arriscarmos e levarmos essas questões em confissão? Pessoalmente, nós com Deus. Senhor, eu sinto-me desligado. Eu sinto-me que às vezes não sei quem é que eu sou. A coisa que devemos fazer com isso é levar isso a Deus em oração. Senhor, ajuda-me. Eu não sei que pessoa sou. Ajuda-me a perceber quem eu sou. Por outro lado, para aqueles que são cristãos e que naturalmente se sintam mais à vontade para isso, levar isso em confissão com pessoas da igreja. Por que não? Uma boa conversa, onde eu me junto a alguém que tem a minha fé e digo, eu não sei, há alturas em que eu não sei bem quem eu sou. E gostava de confessar isso, gostava de confessar a minha dificuldade em descobrir-me a mim próprio. Porque sempre que estivermos a fazer assim, estamos pelo menos a fazer uma coisa que é 100% certo, que o endemoniado fez. É que ele correu para Jesus. E ele deu a Jesus o melhor, o louvor, mas também deu a Jesus a sua verdade. Quando o endemoniado diz que tenho eu contigo, apesar de nós sabermos que eram os demónios que estavam a falar, deixem-me dizer, quem nos dera a nós que nós levássemos as frases mais difíceis da nossa vida primeiro até Deus, para que Deus as ajudasse a resolver. O problema é que muitas vezes nós não as oralizamos sequer e não juntamos aquilo que somos àquilo que dizemos. Que o Senhor nos ajude.